Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Nós vamos dar início ao webinar. Meu nome é Carla Torres, eu estou aqui com o Bruno Busanelli. Hoje nós vamos fazer um passeio por toda a plataforma. O intuito é mostrar quais os recursos que o MEX possui e onde eles estão localizados. A gente costuma dizer que o MEX é um tanto quanto intuitivo e acreditamos que, mostrando para vocês quais os recursos que ele possui e onde estão localizados, o que vem após, que seria habilitar esses recursos, configurar, né, as políticas, é tudo muito simples e a gente acredita que vocês não vão ter um problema com isso. O nosso tempo é curto, então caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem anotar no chat. A gente, à medida que a gente vai conseguindo, a gente já vai respondendo essas questões. Caso a gente não consiga responder, depois a gente vai estar entrando em contato com vocês para passando essas dúvidas, tá? Hoje nós vamos falar de um produto específico da LogicNow, que é o MEX RMM. O MEX ele foi desenvolvido voltado 100% para prestadores de serviço em TI. O modelo que o MEX adota é o SaaS, Software como Serviço, e ele é baseado no modelo de negócios de serviços gerenciados, possibilitando assim uma maior produtividade, uma maior proatividade, uma satisfação maior do cliente, uma possibilidade de se oferecer novos serviços e tendo todos os recursos integrados numa mesma plataforma. O MEX ele passa a ser a sua principal ferramenta no processo de prestação de serviço. Você, prestador de serviço, não vai vender o MEX. Ele será a sua ferramenta de serviço. Vai direcionar, assim, todo o seu trabalho e a sua atuação para um universo muito mais dinâmico. A gente costuma dizer que a dependência da TI ela mudou muito. Antes os processos eles não dependiam tanto de TI. E hoje nós dependemos 100%. Então, visto isso, a maneira de nós prestarmos serviço também precisa ser diferente. A gente precisa assumir a responsabilidade pela TI da empresa que nós prestamos serviço. Trabalhar para que o cliente ele não tenha problemas, né? Trabalhar para que o cliente nunca pare, para que a TI dele nunca pare. A nossa intenção, então, é ajudar vocês a crescerem. Nós estamos colocando aqui também os nossos telefones, os e-mails. Caso vocês precisem, vocês podem entrar em contato, que a gente vai ter a maior satisfação de atender vocês, tá? Então, nós vamos entrar no painel. A nossa plataforma ela é 100% nuvem, então não há necessidade de nós instalarmos nenhum aplicativo para acessarmos o painel. O acesso ele é realizado através do navegador e eu também posso fazer o acesso através de uma URL personalizada. Tá? Então eu vou falar de um modo geral, né, uma apresentação geral, e depois o Bruno ele vai entrar falando de coisas mais específicas e um pouco mais técnicas. A gente gosta muito de salientar um ícone que é o ícone ajuda. Esse ícone, ele é como se fosse um manual do usuário. Então, quando eu clico nesse ícone ajuda, eu vou ter tudo sobre o MEX, né? Todos os recursos, todas as ferramentas, ele é um manual completo do MEX. O que a gente gosta de salientar também, quando você entra nesse ícone, você pode ter a possibilidade de você baixar esse manual. E a gente pede para que vocês não façam isso, porque ele é constantemente atualizado. Então, sempre que surgir uma dúvida, vocês podem acessar pelo próprio painel, para que não perca nenhuma atualização nem nada que eles possam colocar. Então, a divisão do painel, ele vai compreender o painel norte, o painel sul e o painel oeste. No painel norte, eu vou conseguir visualizar todos os equipamentos dos meus clientes. E eles são subdivididos em servidores e estações de trabalho. Então, nesse painel eu consigo visualizar todos os equipamentos de todos os meus clientes,
ou eu posso clicar num cliente específico e visualizar os equipamentos apenas daquele cliente que eu estou querendo visualizar. Então, isso vai depender de como vocês vão querer trabalhar. No meu painel Sul, é onde eu consigo visualizar tudo referente ao monitoramento. Então, eu consigo saber tudo o que está acontecendo, eu vou ter todos os registros, todos os alertas de todos os equipamentos dos meus clientes. E aqui eu também vou conseguir intervir, eu vou conseguir gerenciar. Então, nós temos vários ícones, né? Resumo, interrupções, verificações. No resumo, eu tenho as informações resumidas de todo o sistema operacional, das ferramentas que eu tenho, um resumo do hardware, do software, eu tenho o IP da máquina, então é um resumo de cada máquina dos meus clientes. No ícone interrupções, são as falhas que estão ocorrendo, e esse ícone ele vem complementar o próximo item, que seria das verificações, que é onde eu consigo realmente monitorar tudo, verificar o que está acontecendo com cada equipamento. E é nesse ícone que eu também vou adicionar as verificações que eu quero que o Max faça. Eu tenho verificações 24/7, que seriam 24 horas, 7 dias por semana, depois nós vamos especificar cada uma para vocês, e eu tenho as verificações diárias de segurança, que são aquelas verificações que eu não preciso fazer a todo momento, mas que é importante eu fazer pelo menos uma vez, duas vezes no dia, né? Depois eu tenho notas, que é quando eu preciso fazer alguma anotação de algo que está acontecendo ou algo importante, eu anoto nesse ícone notas. Eu tenho as tarefas, que é aqui onde eu consigo mais do que monitorar, eu consigo gerenciar, né? Eu vou adicionar as tarefas que eu quero que o Max faça. Então, aqui a minha proatividade, ela vai entrar de uma maneira muito mais dinâmica, pois eu vou transformar algumas tarefas que antes eu fazia manual, eu vou automatizar essas tarefas. Depois também a gente vai estar falando várias tarefas para vocês, tá? Eu tenho também o ícone de ativos, que é onde eu consigo ter uma listagem de todo o hardware e software de cada equipamento. Então, o Max ele também é uma ferramenta de inventário, né? E depois desse ícone, eu tenho os recursos que eu adicionei, né, as ferramentas que eu adicionei em cada equipamento. Então, do ativos em diante, se eu tiver algo adicionado, né, que eu incluí, no meu cliente, no equipamento do meu cliente, vai aparecer. Que nem nesse caso, nesse equipamento eu tenho a atualização de patches e o antivírus. Então, eu consigo visualizar através desses ícones também. E daí eu tenho o painel Oeste, que é onde eu vou visualizar os meus clientes, todos os meus clientes, né? Então, no topo desse painel, que vocês estão vendo lá, Logic Now Brasil, é onde vocês vão colocar o nome da empresa de vocês, né? Abaixo, eu tenho todos os clientes que eu vou tratar, que eu vou estar cuidando dos equipamentos. E abaixo desses clientes, eu vou ter os sites. Quando a gente fala site, algumas dúvidas de, eu preciso colocar o site desses clientes? Não. O site, na realidade, vão ser os espaços físicos de cada cliente. É onde eu vou incluir os equipamentos. E aí eu vou incluir de acordo com a minha necessidade como eu vou trabalhar esse cliente. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que tem um cliente que tem vários escritórios em várias cidades. Então, eu posso criar um site para cada cidade. Então, eu tenho um escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou criar esses sites e vou incluir nesses sites os equipamentos do escritório de São Paulo, do escritório do Rio de Janeiro. Ou eu tenho um cliente que tem apenas um escritório, mas para eu conseguir visualizar, monitorar melhor esses equipamentos, eu posso criar sites de os equipamentos que estão na diretoria, ou os equipamentos que estão na sala da gerência. Então, eu vou criar de acordo com a minha necessidade de como eu vou realmente trabalhar esse cliente, tá? Então, a gente já falou como a gente visualiza no painel, e a gente vai falar um pouco de cada ferramenta que o Max possui, né? Então, eu vou no ícone configurações, e lá eu vou ter todas as ferramentas e todos os recursos, que depois a gente também vai entrar um por um. Então, eu tenho o backup online gerenciado, eu tenho o antivírus, web protection, que é o filtro de conteúdos,
o Service Desk, eu tenho o Take Control, né, que é a possibilidade de eu ativar um acesso remoto. Esse recurso ele é baseado numa licença do TeamViewer. Eu tenho o segundo plano remoto, que também é um acesso remoto, mas não controlando a tela do cliente, né? O cliente não precisa parar o que ele está fazendo. Eu tenho o Active Discovery, que é um recurso que eu vou conseguir visualizar tudo que está na rede do cliente, todos os equipamentos. Eu tenho o aplicativo da bandeja de sistema, que é o System Tray, que é um recurso que ele cria atalhos para que o cliente possa acessar. Então, é um recurso muito interessante que permite uma maior integração, uma interação com o seu cliente. Então, às vezes o cliente clica ali, ele já pode ter o site o link para entrar no seu site, ou o seu telefone, ou algo que ele acesse muito, você pode colocar. E a gente tem o gerenciamento de patch, que é a capacidade de gerenciar as atualizações. Então, todos esses recursos, todas essas ferramentas, elas estão disponíveis, mas não significa que elas estejam já ativas. Vocês é que vão ativar ou não, né? A gente usa a linguagem mais que a gente fala, vocês vão ligar ou não esses recursos. Né? Então, cabe a cada um de vocês entrar nesses recursos, nas configurações que eu vou ligar, vou colocar algumas políticas que eu quero e nas configurações a gente sempre usa a questão da árvore, né? Da estrutura de árvore. Então, eu vou ter os servidores, as estações de trabalho, e tudo vai estar nessa estrutura de árvore. Então, por exemplo, se a minha estação, se o cliente adega está com essa ferramenta, esse recurso ligado, né? E eu colocar, por exemplo, o site, que seria o suporte, como usar PI, significa que ele está de acordo com a configuração do adega, dentro dessa estrutura de árvore, tá? O Bruno vai falar um pouquinho agora para vocês, mais específico de cada, uma parte mais técnica. Bom dia, gente. Vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, é só deixar aqui no chat que a gente vai tentando responder à medida do possível. Então, eu vou tentar trazer uma visão inicial aqui do painel para vocês, como se vocês estivessem entrando no painel pela primeira vez. Então, eu aqui no painel vou me deparar apenas com um cliente que já vai estar previamente criado, que é o cliente que vai chamar HubSpot, tá? Com aquele site padrão também que já vem do Max. Eu consigo editar isso, tá? Não preciso deixar isso por padrão. E aqui em arquivo eu consigo adicionar o cliente, novos clientes e novos sites também. Então é só colocar aqui, ele já vai trazer as configurações necessárias para que eu faça essa configuração. O acesso ao painel é quando eu permito ao meu cliente final que ele acesse meu próprio painel, só que somente com a possibilidade de ele visualizar o cliente dele. Então, às vezes, o dono da empresa quer acessar o painel para acompanhar as manutenções, acompanhar o monitoramento. Eu posso dar esse acesso ao painel para ele. Tá? Vou definir um nome e uma senha. Posso definir o que ele pode fazer dentro do painel ou não. E ele consegue acessar as máquinas que estão somente abaixo do cliente dele. Consigo listar as licenças de software que eu tenho dentro desse cliente. Tá? Então eu posso adicionar inúmeros produtos aqui. A gente tem uma lista com praticamente 90% de todos os produtos e software disponíveis no mercado. Então eu consigo colocar aqui o número de contagem de licenças e ele vai fazer essa busca para mim, para saber se esse número está correto ou não. Posso configurar o envio de relatórios de todas as ferramentas do monitoramento já previamente definidos, para que isso seja enviado automaticamente para o cliente, para que eu não precise fazer esse envio manual e pontual. Mesma coisa para a estação de trabalho e mesma coisa para as notas. Tá? Tenho também um resumo executivo, que é o relatório executivo do cliente, onde ele vai trazer uma visão geral de todos os recursos e tudo que está sendo monitorado para o cliente inteiro e não só dos devices. Então fiz a adição do cliente, fiz a adição do site, tá? Não consigo colocar um agente abaixo de um cliente sem site, é obrigatória a criação do site, mesmo que ele só tenha uma divisão física, aquela empresa, eu preciso criar um site para que fique mais fácil a gestão dos devices. Depois disso eu preciso instalar os agentes na máquina do meu cliente. Tá? Eu tenho algumas formas de fazer essa instalação. A primeira dela é a instalação manual, onde eu venho aqui na aba agente, vou baixar
o agente, tá? Posso escolher a versão, a 10.3.5 é a versão que está em uso atualmente, a RC é o beta das novas funcionalidades que vão vir a ser lançadas, então você já pode baixar para testar. Tem o agente para OS X e tem os repositórios para que faça a instalação do Linux. Para o Macs, todo o OS X é uma estação de trabalho, todo o Linux é um servidor, e no Windows eu consigo definir ou pedir para que o Macs busque o sistema operacional para saber se ele é um servidor ou uma estação de trabalho. Consigo também já deixar previamente aprovado a atualização automática dos agentes, tá? Porque o agente sempre tem lançamento de novos recursos, correção de bugs, e se isso não for atualizado automaticamente, pode ser que eu tenha um agente que não está em conformidade com as novas atualizações, e sempre para que você consiga solicitar um suporte efetivo para a nossa equipe, caso haja algum problema, é interessante que a gente esteja também na última versão do agente, porque às vezes pode haver um problema que já foi corrigido em novas atualizações e você ainda está com o agente antigo, por isso que esse problema está aparecendo. Então vamos sempre deixar configurado a atualização automática para que a gente tenha a garantia de que eu estou sempre com os últimos recursos e com as últimas correções de bugs em vigor. Quando eu faço o download desse agente, ele é um agente com configuração manual, tá? Então ele é um executável que eu vou enviar para o cliente, não é recomendado, porque ele tem algumas configurações que eu preciso fazer para que esse agente entre em produção. Então, por exemplo, quando eu executar esse agente na máquina do meu cliente, eu preciso definir qual é o site que ele vai pertencer e qual é o cliente que ele vai pertencer. Depois disso, eu vou definir o tempo de ciclo de monitoramento, tá? Então eu posso escolher desde 60 até 5 minutos, qual é o ciclo que ele vai entrar em contato com a internet, consequentemente com o painel, e vai enviar informações. E vou escolher também quais são as verificações já previamente configuradas para esse agente. Então, caso eu vá fazer uma instalação no cliente, eu posso levar esse agente comigo. Mas se eu for enviar esse agente para um cliente, pode ser que ele faça alguma configuração incorreta. Então, o mais recomendado, quando eu vou enviar esse agente para alguma rede, é o pacote de instalação do site. O pacote de instalação do site é um agente já previamente configurado, tá, onde o cliente não precisa realizar nenhuma configuração manual ao executar esse agente na máquina. Então, ele já vai vir configurado com o nome do cliente, o nome do site, com o ciclo de comunicação e com as verificações que vão estar seguindo o modelo de monitoramento do meu cliente. Então, quando eu preciso fazer uma instalação remota, eu posso utilizar esse agente e também vou ter a extensão específica para controlador de domínio. Tá? Então, quando eu tenho um servidor que tem um AD lá e eu quero fazer essa instalação massificada em todos os devices da rede através do servidor, eu vou ter a extensão certa para o Active Directory, vou colocar lá no meu servidor e ele vai fazer a instalação automática. Feito isso, o agente vai aparecer com o computador aqui na área norte, tá? Com as devidas configurações e nomes de cliente, site, descrição da estação de trabalho, o nome daquela máquina que ele vai puxar do sistema operacional, vai aparecer tudo aqui. Um pouquinho aqui mais para frente eu tenho todos os recursos do Macs que podem ser habilitados e eu vou consultar através da cor da bolinha. Então o verde é que está ativo e está funcionando, o amarelo é que ele foi ativo, mas teve alguma falha na instalação, e o vermelho é que não tem suporte para aquela versão ou deu alguma falha de instalação no agente. Então é bom sempre a gente estar atento quando eu habilito algum recurso, porque pode ser que ele não seja habilitado na hora automaticamente. Antes de eu instalar o agente, quando eu crio o meu cliente aqui nessa parte do painel, eu posso configurar para ele já um modelo de monitoramento. Então, quando eu sei quais são as questões que eu quero verificar em cada máquina daquele cliente, eu já posso configurar um modelo de monitoramento para aquele cliente e todo agente incluso embaixo daquele cliente específico vai seguir aquele modelo de monitoramento. Então, eu já vou configurar o modelo de monitoramento do meu cliente com as verificações que eu tenho interesse e com as tarefas automáticas que eu quero que rodem naquele cliente específico. Tá, então esse é um modelo teste, ele pode ser associado a qualquer cliente ou a qualquer site. Eu vou definir já a frequência e vou adicionar aqui todas as verificações e tarefas automáticas que já vão estar previamente configuradas para aquele cliente. Assim, toda vez que eu instalar um agente, ele já vai automaticamente incluir essas verificações e essas tarefas na rotina dele. Isso vai facilitar o meu trabalho, tá? Eu vou automatizar a aplicação e a verificação de todos os quesitos que eu tenho interesse e também garante que eu não tenha nenhuma diferença entre os agentes e também não habilite nada de forma incorreta. Então eu já vou habilitar todos os agentes da mesma forma e o preço deles vai vir para mim conforme esperado.
Preciso habilitar um agente que não tenha verificação nenhuma. Tá? Eu quero um agente no famoso modelo Asset Tracking Only, que é aquele agente gratuito, onde eu tenho algumas informações básicas do agente e onde eu vou ter somente as ferramentas de inventário, discovery de rede e aplicativo de bandeja do sistema. Então eu preciso também associar ao cliente um modelo de monitoramento específico. Eu venho aqui no modelo, na mesma estrutura de árvore de todas as ferramentas, tá? Eu vou escolher aquele cliente específico e vou ligar o modelo e vou associar ele ao modelo Asset Tracking On. Esse modelo é o modelo que não há nenhuma verificação inclusa, nenhuma tarefa automática. Então assim que o agente entrar para esse cliente, ele não vai incluir nenhuma ferramenta, ele vai vir um agente limpo, tá? Sem nada habilitado, e eu não vou ter cobrança para esse agente. É um agente que bastante cliente utiliza para instalar em todos os agentes de uma vez só. Eu vou instalar esse Asset Tracking On em todas as máquinas que eu atendo, ele não tem custo, então não tem perigo, e assim, conforme a necessidade, conforme o meu cliente vai contratando mais serviços também, eu vou habilitando mais recursos para aqueles agentes abaixo do cliente. Então, se você aí está um pouco preocupado com a questão de custos na hora de habilitar todos os recursos, vamos instalar primeiro todo mundo esse agente Asset Tracking Only, tá? É o agente gratuito. Você vai já ter um nível mínimo de gerenciamento dessas máquinas, você vai ter ao menos todas elas listadas num painel só. Você tem a possibilidade de gerar relatório para todo mundo de hardware, software e modificação de hardware, software, tá? Então a gente tem um relatório onde ele vai mostrar tudo que foi alterado em um determinado período de tempo configurado por vocês. Consigo também fazer a varredura daquela rede onde aqueles agentes vão me mostrar todos os periféricos que compõem aquela rede, impressora, switch, no breaks, tudo que tem lá eu consigo mostrar para o meu cliente também. E posso também habilitar para eles o aplicativo de bandeja do sistema, que é o ícone que fica ali no Windows System Tray, tá do lado do relógio, onde eu posso abrir um canal de comunicação entre eu e o meu cliente. Quando eu faço essa habilitação no Asset Tracking Only, tá, aqui embaixo não vai vir nenhuma verificação, nenhuma interrupção e não vou ter nenhuma ferramenta habilitada. Tá? Eu preciso garantir também que todas as ferramentas aqui estejam desligadas para o cliente em questão. Então, se eu vier aqui em qualquer ferramenta, eu preciso ir naquele cliente que eu habilitei o Asset Tracking Only e ver se ele vai estar desligado. Se estiver desligado, a hora que eu instalar os agentes, eu não vou ter a inclusão do valor desse recurso e nem o recurso para aqueles clientes específicos. Então eu habilitei o agente, ele vai aparecer aqui para mim, todas essas bolinhas vão estar em branco, porque eu não tenho nenhum recurso habilitado. O único recurso que ele me dá é o resumo, consigo as notas, as tarefas vão aparecer aqui, porque eu consigo adicionar tarefa, mas por enquanto não tem nenhuma, não é cobrado, e eu tenho os ativos. Preciso de um relatório de rastreamento de ativos mais completo que eu possa exportar. Então eu venho aqui em exibir e vou no rastreamento de ativos. Tá? Esse é um relatório que pode ser indexado por hardware, por software. Eu consigo diversas informações sobre os meus devices. Posso separar por cliente ou por hardware e software. Tá? Então eu venho aqui no cliente que eu tenho interesse. Ele vai trazer todos os computadores com diversas informações. Consigo colocar campos personalizados e isso vai sair no meu relatório. Então qualquer informação extra que não tem aqui que eu possa colocar. Tem muito cliente que faz gestão de nota fiscal, então eles colocam aqui a nota fiscal do sistema operacional e colocam um número para gerenciar. Consigo saber tudo que está incluso no hardware, no software, nas contagens de licença do software, hotfix, atualizações e patches. Tá? E isso pode ser exportado. A gente tem um relatório em PDF, XML ou SQL. E tem um relatório de modificação também, onde você está um tempo e ele vai trazer para mim tudo que foi alterado nesse tempo, tanto de hardware quanto de software. Tem algumas configurações básicas, tá? Mas basicamente esse é um relatório bem completo, bem legal, que vai trazer muita informação para a gente de hardware e software e também é uma oportunidade muito legal para eu apresentar para um cliente novo. Dificilmente ele teve um relatório de hardware e software tão completo para um cliente de início, tá? Para uma contratação de serviço inicial. Para vocês não tem custo nenhum, o trabalho é quase mínimo, tá? E pode ser aí um passo importante para aquisição de novo contrato de um novo cliente para sua base. Depois disso, caso eu tenha interesse em habilitar alguma ferramenta específica para esse cliente, tá? Quando eu instalei ele em Asset Tracking, eu posso vir aqui nas configurações e desde o Take Control até o Backup Online gerenciado são os recursos que eu vou ligar e desligar para esse cliente.
Então eu já posso deixar isso previamente ligado para o meu cliente, e todo agente que entrar novo nesse cliente ele vai assumir essa configuração, ou eu posso deixar desligado, instalar os agentes e depois fazer essa habilitação dos recursos. Então o Take Control, por exemplo, tá, o Take Control é o acesso remoto do Max, ele está baseado numa licença de TeamViewer, então a gente utiliza os clientes do TeamViewer para fazer esse acesso remoto. Ele é um acesso licenciado, com tempo de conexão ilimitado e canais ilimitados. Tá? Então você consegue fazer diversos acessos simultâneos a quantos computadores forem necessários, que você não vai ter problema com a licença. Posso escolher no mesmo sistema de árvore para quem eu vou ligar. Vou ter algumas configurações básicas aqui, como senha na bandeja do sistema ou confirmação de usuário quando eu for fazer esse acesso remoto. E a partir do momento que eu habilito, ele vai estar disponível para mim. Ele demora um tempinho para habilitar, porque ele vai verificar na máquina final do cliente se ele já tem o TeamViewer instalado. Tá? Se ele não tiver, ele vai fazer a instalação automática do TeamViewer. E se ele tiver o TeamViewer, ele vai perguntar para você se você deseja sobrescrever aquela instalação existente do TeamViewer com o cliente do Take Control, que está também baseado no TeamViewer, mas não é o mesmo software. Tá? O cliente do Take Control ele é um cliente que só recebe acessos remotos. Então eu vou instalar um software que está baseado no TeamViewer, mas ele não consegue fazer acessos remotos. Tá? Ele é um cliente somente de recebimento de suporte, tá? Como se fosse um Kick Support que a gente instala na máquina, mas ele vai ficar lá rodando em segundo plano para quando eu precisar. Ah, mas eu tenho outras pessoas que acessam aquela máquina, só eu vou poder acessar através desse novo cliente? Não, ele permite acessos de outras fontes também, tá vindo de outros locais, não só do painel do Max. Tem uma configuração que a gente precisa fazer, mas ela é bem simples. Tá? Eu só vou definir uma senha alternativa e aí caso, por exemplo, o pessoal do ERP que também dá suporte àquela empresa precise acessar, isso pode ser feito. Então quando eu habilito esse recurso, ele vai fazer a instalação do TeamViewer lá para mim. Tá vendo? Ó, no caso dessa máquina eu já tenho a instalação existente, ele está com uma integração ativa, eu preciso substituir o cliente que ele tem lá por Take Control. Então eu vou clicar, ele vai fazer a instalação e eu já posso utilizar. Tenho aqui o link do TeamViewer, tá? No caso, eu não tenho o Take Control habilitado nessa máquina, ele só identificou que tem uma licença do TeamViewer lá, rodando naquela máquina que não é a licença do Max, então eu posso também acessar os TeamViewers regulares por aqui, tá? Para facilitar meu trabalho, para trazer um pouco de proatividade também, eu não preciso abrir o TeamViewer e acessar a máquina. Se eu tiver os TeamViewers comuns habilitados na máquina do meu cliente e eu tenho uma licença já paga, eu posso usar por aqui também. E se eu não tiver, eu faço aquela comunicação não comercial, que também pode cair a cada 5 minutos também, mas é possível. Então quando eu clico no TeamViewer ou no Take Control, tá, ele vai fazer um download de um arquivo TVC, que é a extensão TeamViewer Client, onde contém os dados da licença, o ID e senha da máquina, e quando eu clico nesse clientezinho que ele fez o download para mim, é o próprio TeamViewer que lê, tá? Então eu preciso ter o TeamViewer instalado na minha máquina, pode ser o TeamViewer não comercial, porque é um TeamViewer só de leitura, e ele já vai jogar eu dentro da máquina, fazendo um acesso remoto. Tenho todos os recursos que eu tenho numa sessão com TeamViewer, então transferência de arquivo, posso gravar aquele acesso, tá, tudo comum, e com a qualidade de TeamViewer que todo mundo já conhece. Tenho também o segundo plano remoto, tá, que é o nosso acesso em segundo plano. Então, caso eu precise fazer um acesso remoto que esse cliente não pode parar de fazer o que ele está fazendo, eu posso habilitar também no segundo plano remoto. O que eu tenho nesse segundo plano remoto? Linha de comando remota, tá, através do CMD, consigo dar qualquer comando. Controlo os processos, posso iniciar, pausar, resetar qualquer processo e os serviços também. Tá? Isso pode ser ligado para estações, servidores, para os clientes dos sites, de acordo com a minha necessidade. Tenho também o Active Discovery, tá? Que é o Discovery de rede. Então, para que eu faça esse Active Discovery, eu preciso ter ao menos um agente Windows instalado naquela rede. E eu vou vir aqui na aba Redes e ele vai trazer para mim todas as opções e todo o rastreamento de rede. Quando eu tenho um agente instalado, que não estou gerenciando essa rede ainda, eu venho aqui, é só ele carregar, mas eu venho aqui em redes, vou escolher a opção gerenciar uma nova rede, vou clicar nisso, ele vai abrir uma nova janela para mim, onde ele vai listar a rede dos meus agentes que estão instalados. Nesse caso eu só tenho agente instalado aqui na empresa, então a rede já está sendo gerenciada, ela não vai aparecer aqui para mim. Tá, mas eu posso escolher qual é o mínimo de agentes que eu preciso ter para gerenciar,
se a rede está online ou não. Ela aparece aqui para mim. Seleciono ela, ela já pula para essa tela e vai fazer a varredura de todos os devices que eu tenho. Então, eu vou ter um breve resumo dessa rede, consigo saber os dispositivos conectados. Ela vai separar para mim por tipo de dispositivo, se é um roteador, se é um switch, uma impressora, um dispositivo móvel, um celular, um tablet. E de acordo com o fabricante, se ele permita que eu pegue essa informação ou não, ele vai trazer aqui para mim o fabricante, o modelo e o MAC desse device. Consigo também o endereço IP, se ele está online ou não, e quando ele foi visto pela primeira vez. Consigo também saber até quais são os celulares conectados no Wi-Fi dessa rede. Tem o histórico de conexões de todos os dispositivos que já se conectaram alguma vez e tem as atividades dessa rede. Atividades por quê? Quando aqui nos dispositivos conectados eu tenho alguns agentes Windows que não tem o agente do Mac instalado e eu desejo monitorar, eu clico com o botão direito. Se ele não tiver o agente, ele vai ter uma outra opção aqui para mim, para que eu faça a instalação desse agente remotamente. É claro que isso está relacionado com permissões de usuário administrador, com senhas de servidor e senhas da máquina, mas com uma breve configuração eu consigo fazer a instalação massificada nos agentes. Então eu consigo selecionar mais de um device com Shift e posso fazer a instalação massificada para todos os agentes Windows através do Discovery de rede. É bem legal você chegar com o seu notebook, por exemplo, na empresa de um novo cliente que você está prospectando, já faz uma varredura através do seu próprio notebook, se você tem um agente instalado, você consegue já mostrar para ele de antemão todos os devices conectados, devices que às vezes ele nem sabia que tinha lá, consegue já gerar um relatório disso tudo, exportar, e se você quiser ainda instalar os agentes de forma remota, massificada para esse cliente e já gerar um relatório de hardware e software de todas as máquinas. É um trabalho bem rápido e simples, traz um nível de automação muito grande e que pode aí acabar impressionando alguns clientes. Depois desse recurso, a gente tem o aplicativo de manejo do sistema, que a gente já comentou um pouquinho. Então é um aplicativo que vai aparecer, é um ícone que vai aparecer do lado do reloginho no assistente do Windows. É um ícone personalizado, então eu consigo colocar a minha logomarca ali no desktop do meu cliente, vai estar deixando registrado o suporte que a gente presta para ele. Sempre que ele tiver um problema, é muito mais fácil ele clicar no ícone do que ligar para qualquer outro prestador de serviço. Então já garante que, mediante algum problema, caso seja um cliente que eu não tenha contrato, ele vai entrar em contato comigo. É um recurso gratuito, então eu não preciso habilitar somente para aqueles clientes que têm contrato comigo, que me pagam algo mensalmente. Posso habilitar para qualquer cliente que precise de uma manutenção e você pode avisar. Por exemplo, um cliente levou um computador para uma manutenção de balcão. Quando você devolve esse computador, você pode perguntar para ele se ele deseja que você coloque ali uma propagandinha, um ícone seu, para que ele entre em contato sempre que for necessário. E você pode definir diversas opções para que ele entre em contato. Por exemplo, um hyperlink com o seu site. Você pode tirar um print screen e já enviar isso previamente para o seu e-mail. Tirar um print screen e salvar na tela. Separador, arquivo local, texto, direto para o seu Service Desk, um e-mail direto já para a sua página de suporte. Então, posso colocar todas, diversas, repetir, não tem limite. Então, é uma forma de comunicação bem efetiva para o seu cliente quando ele tiver qualquer tipo de problema. Gerenciamento de patch é um recurso semelhante ao WSUS do Windows, que faz a gestão e atualização de todos os programas da Windows, mas o Mac ele vai fazer o Windows e não o Windows. Atualmente a gente tem uma lista aí de mais de 80 fabricantes de software que têm parceria com a gente, então a gente consegue fazer a atualização desses desenvolvedores. Ele vai trazer a separação para mim por fabricante, por tipo de software, consigo também filtrar isso por criticidade. Então às vezes tem um erro muito grande que foi identificado por tal fabricante em um software. Então ele vai dizer para você que a atualização desse software, desse patch, é crítica porque está corrigindo uma falha que foi classificada como crítica pelo próprio fabricante. Então ele vai trazer também sobre criticidade e análise de vulnerabilidade. Quanto o seu computador está vulnerável por não ter as últimas atualizações de todos os softwares instalados. Isso é bem legal, isso dá uma noção de quão importante é para você e para o seu cliente estar sempre tendo softwares atualizados. No gerenciamento de patches, eu posso deixar já pré-aprovado a atualização de tudo. Então, sempre que tiver algum patch novo, ele vai atualizar, vai fazer o download e vai atualizar. Ou não, posso deixar isso pré-aprovado por criticidade, ou por fabricante, ou por patch.
Tá? Então, a todos os Adobe, sempre que tiver atualização, eu quero atualizar. Mas sempre que tiver atualização do TeamViewer, como eu tenho uma licença do 9, por exemplo, eu não quero que tenha atualização do TeamViewer. Então, eu sei que desse fabricante, eu já vou deixar pré-aprovado, pré-negado, quer dizer, que ele nunca vai atualizar. E posso também deixar isso de forma manual, a aprovação manual. Então, sempre que tiver um patch, ele me avisa. Se eu quiser instalar isso, eu clico lá no patch e faço a aprovação manual. Consigo fazer também a nomeação de um servidor como concentrador de site. Tá? Então, o próprio servidor vai fazer o download de todos os patches da rede e ele mesmo vai fazer a distribuição e atualização para que eu não consuma muita banda e nem muito processamento de todas as máquinas. Então, eu consigo eleger um servidor para fazer esse serviço. O antivírus e o filtro de conteúdo são os recursos extras, tá? Que a gente chama do painel. O antivírus a gente utiliza atualmente a Engine do Bitdefender, é um antivírus até que reconhecido e bem renomado. Tá? Ele tem um dos maiores índices de scan, de detecção de ameaças relacionado com o menor número de consumo de recursos da máquina. Consigo definir as políticas para esse cliente, então eu já vou deixar pré-configurado quando serão feitos os scans, o que eu vou fazer com os arquivos em quarentena, se eu já quero excluir ou pré-liberar da quarentena alguma extensão que eu já conheça, que possa ser um falso positivo. Tá, o antivírus é bem legal e ele é todo gerenciado pelo painel. O seu cliente final não precisa ter interação nenhuma com o antivírus, porque muitas vezes quando a gente vende uma licença para o cliente, a gente acaba deixando lá o antivírus rodando, nunca mais faz nenhuma configuração e o antivírus que se vire, ele que faça as suas atualizações e muitas vezes o cliente final nem atualiza. Então é legal aqui que o antivírus ele é completamente gerenciado. Já vou deixar isso todo configurado para o cliente e qualquer problema que tiver eu faço aqui do meu painel. Tá? Eu estou vendendo um serviço de antivírus para esse cliente, não só uma licença. Tá? Então eu consigo, além de cobrar a licença dele, consigo incluir no preço também o meu serviço de gestão de antivírus e de desenvolvimento de política. Vou só mostrar aqui rapidinho, é bem simples, posso criar diversas políticas para servidor, desktop, notebook, e eu vou deixar também toda ela pré-configurada e até um pouco personalizada. Tá? Então eu consigo aqui colocar, por exemplo, o nome do meu produto. Quando ele abrir, não vai estar lá Bitdefender, vai estar o nome da minha empresa, o nome do meu produto, por exemplo, TI do Sérgio Antivírus. Vou colocar o meu site, meu telefone e ele vai ter acesso a somente essas informações. Posso deixar uma interação mínima com o usuário final, tá? Vamos colocar o ícone na barra de tarefas ali, também no System Tray, mostrar notificações para ele ou não, caso eu não queira que ele não faça nenhuma configuração incorreta, posso remover esse ícone. Definições de ameaça, ícones na quarentena. Vou agendar as verificações contra certos tipos já de extensões, verificações rápidas, quando elas vão acontecer e aonde, verificações profundas, quando e aonde, posso agendar. Proteção ativa já, com extensões conhecidas, tá, de vírus, que eu queira já fazer essa proteção prévia. Correção contra algum arquivo que foi identificado, tá, o que eu vou fazer, vou enviar para a quarentena, vou desinfetar, vou ignorar. Verificação comportamental, onde ele vai verificar todo o uso e o comportamento do usuário e vai trazer para você um feedback, tá, de como aquele usuário é, se ele é um usuário agressivo, visita sites que apresentam phishing, spam, já consigo também ter uma proteção própria para isso, e as exclusões, caso eu não queira que ele verifique alguma pasta, algum caminho específico, que eu sei que ele vai identificar como vírus, mas é um falso positivo, já deixo aqui. Fiz isso, configurei a política, criei a política para cada cliente específico, consigo também criar políticas mais brandas ou mais restritas para diversos setores da mesma empresa, e depois disso eu vou associar elas dentro aqui da minha configuração através da árvore. Vou escolher o cliente que eu quero, vou ligar, posso escolher a Engine. Tá? O Viper também é um antivírus muito legal, mas o uso dele está sendo descontinuado. A gente vai retirar ele de produção, tem muita gente que ainda utiliza, mas a gente está recomendando que eles façam a migração para a Bitdefender. E vou colocar aqui a política que eu quero de desktop e notebook e servidores. O filtro de conteúdo é bem legal também, tá? É um filtro de navegação e controle de uso, tá? Então além de eu bloquear os sites por categoria e por URLs específicas, eu também vou saber tudo que aquele usuário está acessando e quanto de banda ele está utilizando em cada site acessado.
Então eu posso vender isso também como uma ferramenta de gestão para o dono daquela empresa, para que ele saiba onde os usuários estão gastando o tempo deles na internet. Tem uma mensagem personalizada que pode ser feita em texto ou HTML. Tá? Quando ele acessar algum site bloqueado, isso vai aparecer para ele. Ícone na barra de tarefas também, notificações sobre o filtro de conteúdo, as configurações da instalação da mesma forma do antivírus, vou colocar minha identidade visual aqui. Já vou bloquear por categorias que ele julga perigosas, tá? Isso já é uma pré-configuração do Max, mas posso liberar, caso eu não queira. Tem as categorias aqui, onde eu vou saber de uma forma mais branda, redes sociais, compras, jogos, já posso deixar isso previamente bloqueado. Tem uma whitelist, caso eu queira liberar uma URL que está bloqueada pela categoria, ou uma blacklist, quero bloquear somente uma URL específica. Posso agendar essa política, então, por exemplo, no horário de almoço, na segunda-feira, da meio-dia às 14, eu quero liberar todos os sites que estão bloqueados, por exemplo, redes sociais, pode no horário do almoço. Então eu consigo fazer essa liberação de dias da semana e por horário. Tem as verificações de largura de banda, tá? Então quando aquela empresa exceder tanto dessa banda, eu consigo receber um alerta. E vou ter também os relatórios de todo o uso. No agendamento, além disso aqui, eu consigo configurar diversas políticas também para diversos setores da empresa, como no antivírus. Então, caso os donos da empresa possam acessar alguns sites que a equipe de vendas não possa, por exemplo, eu posso criar duas políticas específicas e associar essas políticas a diversos computadores e a computadores diferentes. Lembrando que sempre que eu habilito um novo recurso, ele vai aparecer a bolinha aqui, eu vou saber que está funcionando quando estiver verde, e vai aparecer a aba referente a ele aqui. Então, por exemplo, essa máquina tem o antivírus. Então eu consigo saber as ameaças que ele encontrou, quando as verificações vão ocorrer, se elas ocorreram e por que não ocorreram, e também tenho acesso à quarentena desse antivírus. Mesma coisa no filtro de conteúdo. Tem uma abinha do Web Protection, consigo saber por dia o total de solicitações de acesso à internet, solicitações de sites maliciosas, se elas foram bloqueadas ou não, e quanto de download essa máquina gastou nesse dia. Posso saber por site, todos os sites acessados, se eles foram bloqueados ou não, e com o tamanho de banda que eu utilizei, e por categoria de site também. Consigo fazer um export disso aqui para CSV, mas no relatório também eu tenho isso em PDF, bem bonitinho, com gráficos. Posso até mostrar aqui para vocês que é um relatório muito legal. Tem a visão geral, tá, que vai trazer todas as informações, ou no construtor do relatório eu consigo selecionar somente o que eu quero saber. Eu vou no Logic Now, que é onde tem mais devices, tá? Desde julho até hoje, com todas essas categorias. Eu posso mostrar isso direto para o meu cliente. Tá? Esse relatório ele é gerado pontualmente, não consigo agendar, mas eu posso exportar isso e salvar em PDF. Então ele vai trazer aqui toda a atividade através de gráficos, as solicitações por dia, quantas delas foram bloqueadas, as principais categorias visitadas, os principais sites visitados daquela empresa, qual é o número de bloqueio, qual é os devices que tiveram maior número de acessos, maior número de bloqueios, as URLs mais bloqueadas, todos os sites, tá? Por categoria ou por URL que foram acessados, o site que mais foi acessado, por exemplo. É bem legal para que o dono da empresa tenha acesso a essas informações. É uma ferramenta que se vende muito fácil. E depois, por último, no recurso aqui, a gente tem o nosso backup online gerenciado. O backup, a gente tem hoje duas ferramentas de backup da Logic Now. Eu tenho o Mob, que é o backup que funciona integradamente com esse painel do RMM. Tá? Então, a gestão... deixa eu ver se eu acho algum device que tenha. A gestão do backup é feita pelo painel, por esse painel, e eu tenho também... eu não vou ter nenhum device que tenha Mob. E tenho também o Max Backup, que é a ferramenta de backup separada, onde eu tenho um painel separado. E geralmente as empresas que trabalham somente com backup usam o Max Backup porque ele tem um painel somente dele, então a gestão fica um pouco mais facilitada. Mas a tecnologia de backup das duas é a mesma. Tá? Somente os recursos novos são lançados primeiro para o Max Backup, porque é uma ferramenta sozinha, é mais fácil de implementar, e depois o recurso é colocado em prática no Mob, que é o integrado com o RMM. Pela integração, às vezes é um pouco mais complicado eu fazer
se deploy de recurso. Mas são backups incrementais, híbridos, tá? Locais em nuvem obrigatoriamente. O primeiro envio sempre full, os demais sempre apenas o que foi alterado no dia para o dia. Eu tenho uma tecnologia de True Delta, tá, que faz o envio somente do que realmente foi alterado. Eu tenho a deduplicação de dados, então, por exemplo, se eu tenho um dado na nuvem e ele aparece 2 vezes no meu desktop e os dois estão selecionados para backup, eu vou fazer somente envio de um e copio ele lá em cima. Então o backup ele é bem otimizado. A gente tem hoje umas ferramentas mais completas e mais baratas de backup, onde em média o giga sai por 9 centavos de dólar. Tá? Então, dificilmente a gente encontra uma ferramenta que tenha um tamanho de recursos como o MaxBack por esse valor. E na hora do restauro também eu tenho Continuous Restore, tenho Body Metal, Standby Imagem, Disaster Recover, consigo fazer restore em máquinas físicas ou em virtualizações, posso fazer em Amazon, Microsoft Azure, tá? Tem diversas opções, a gente tem um treinamento somente sobre backup, que é bem legal também, eu faço em conjunto com o Rodrigo, vale a pena conferir também se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. O backup eu também vou ter a abinha dele aqui, onde eu vou saber todos os jobs que estão ocorrendo, se o serviço de backup está rodando, se o job foi feito com sucesso ou não, e se não for, ele vai me enviar um alerta. Nas verificações, eu posso colocar qualquer verificação que eu quiser, tá? O Mac ele é um pouco ilimitado com relação a isso. Eu consigo verificar qualquer log de eventos do Windows, então nesse ponto eu consigo ir buscar qualquer informação que eu tiver interesse no Windows, caso eu saiba onde encontrar esse log, ele vai me trazer esse tipo de informação. Verifico espaço em disco, largura de banda, posso pingar em qualquer periférico de rede ou em qualquer site, posso, como a própria verificação de página web diz, ele vai fazer um ping mais voltado para a página da web, onde ele vai procurar alguma palavra específica que eu tenha interesse. Posso verificar um script que esteja ocorrendo, qualquer serviço do Windows com a possibilidade de reiniciar esse serviço caso ele caia automaticamente, serviço TCP, tamanho de arquivo, dispositivos que aceitem protocolo SNMP, então eu consigo fazer essa verificação de acordo com o que o fabricante me permite perguntar para esse dispositivo, mas eu vou ter essa informação aqui nas verificações, e a DSC é a mesma coisa. Quando eu configuro essas verificações, eu vou ter que também configurar os parâmetros dela, tá? Quando ela vai me trazer um alerta, qual é a porcentagem de uso dessa verificação. Por exemplo, estou verificando espaço em disco, então eu vou ter que configurar qual é a porcentagem de uso de espaço em disco, que isso vai me reportar um erro. Recentemente foi lançado um recurso bem legal, nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou tentar dar uma acelerada aqui, que tem bastante coisa para falar. O editor de scripts, tá? A gente não tinha essa ferramenta, então antigamente o usuário tinha que criar o script dele, fazer o upload desse script aqui e colocar isso para rodar na máquina, mas hoje a gente já tem uma ferramenta de criação de scripts dentro do Max. Então o Max ele aceita scripts em qualquer linguagem, tá? Consigo desenvolver isso, consigo pegar isso na internet de alguma pessoa que já tenha feito, ou eu mesmo desenvolver através do editor de scripts. Então eu vim aqui no gerenciador de scripts, nas configurações, tá? A gente já tem alguns scripts que por padrão já são configurados pelo Max, mas eu também posso fazer o download do Automation Manager, que é o editor de scripts. Tá? Ele está em beta, mas está funcionando redondinho. A gente ainda não identificou nenhum erro maior que comprometa o funcionamento. Então lá você vai ter todas as linguagens, todas as ações que podem ser feitas no desktop, no máquina de trabalho, com as linhas de comando já previamente escritas, é bem legal. A hora que você termina, ele exporta isso para o seu computador e você faz o upload dele aqui no Max. E aí eu venho aqui nas tarefas e consigo adicionar os scripts que eu criei ou os já pré-existentes dentro do Max. Tá? Então eu posso colocar qualquer script para rodar. Vou vir aqui na limpeza, por exemplo, que é mais simples. Posso limpar os arquivos temporários. Que arquivos que eu quero que ele limpe? Quero que ele limpe tudo. Então o nome dele vai ser limpeza. Ele vai limpar todos os arquivos temporários. Quando isso vai acontecer uma vez ao dia, uma vez ao mês, vou deixar pré-programado no horário, ou mais legal ainda, no caso de uma verificação. Então quando a minha verificação de espaço em disco der um erro, eu souber que meu espaço em disco está se esgotando, ele vai fazer uma limpeza de arquivos temporários para eu ganhar um tempo na resolução desse problema. Então pode ser que até que essa tarefa automática corrija meu problema e eu não tenha mais um problema de espaço em disco. Tá? Consigo associar qualquer script a qualquer verificação e automatizar muito dos problemas que acontecem na minha estação de trabalho, ou no meu servidor também. O painel de ontem para hoje sofreu uma atualização muito legal, tá? Foi incluído um novo recurso que chama Single Sing-On.
Então, através de um único login, eu consigo acessar todas as ferramentas da Logic Now que são disponíveis para os usuários. Antigamente, essa zona azul aqui em cima não existia, tá? Era só a logomarca do painel, onde que pode ser personalizada também, tá? Essa logomarca é substituída pela logo de vocês, isso é um serviço que a gente oferece também. Mas aqui nos apps eu consigo acessar, através de um único login, a ferramenta de Service Desk do Max, a ferramenta de filtro de spam e antivírus de e-mail e a minha ferramenta de Max Backup. Então é bem legal. Se eu clicar aqui, ele já vai me direcionar, através do meu próprio login, para a minha ferramenta de backup. Eu preciso que o meu login do backup e do RMM sejam os mesmos, tá? Para que ele faça esse redirecionamento. E se eu fizer o login uma vez, ele vai deixar salvo. E sempre que eu sair da minha conta para o backup, ele vai trazer para a ferramenta de backup. Então, esse é o Max Backup, é o painel do Max Backup que a gente utiliza. Aí ele tem versão HTML e versão local. Posso optar por qual eu vou utilizar. E mesma coisa, por exemplo, para o Service Desk. Então, o Service Desk é uma ferramenta que também está integrada com o RMM, que é uma ferramenta bem completa, que vale um treinamento somente de Service Desk. A gente tem controle de SLA, inventário, todas as máquinas, todos os clientes do RMM estão linkados aqui. Então é bem interessante o Service Desk do Max também. Que mais? Nos relatórios eu tenho relatório de todas as ferramentas, tá, onde eu posso gerar isso pontualmente ou deixar isso pré-configurado para envio, no caso dos relatórios de monitoramento e relatório executivo. Tá, aqui no relatório do cliente eu tenho o relatório de monitoramento de servidor e estação. Ele é enviado por padrão automaticamente, mas eu posso reenviar pontualmente e posso, nas configurações de relatório do cliente, também definir o que vai estar presente nesses relatórios. Tá? O conteúdo padrão, para qual e-mail vai, para quem vai e quando vai esses relatórios, para automatizar também o meu processo de relatório. E posso gerar pontualmente também os relatórios de todas as ferramentas que eu tenho. Então, quero saber quem acessou tal máquina, qual usuário meu acessou, que máquina do cliente, quando. Consigo saber no take control, quais foram os patches atualizados, quais foram os vírus encontrados, os sites que eu já mostrei para vocês que foram bloqueados, os jobs do backup, está tudo aqui dentro dos relatórios. Legal, a gente tem a ferramenta do NOC também, tá? Então, poxa, quero deixar monitorando todos os meus devices, mas não quero me preocupar com os devices que estão ok. Então eu tenho aqui o gráfico de monitoramento. Ele é o NOC, tá? O centro de monitoramento de operações do Max, onde ele vai mostrar para mim somente os computadores que têm algum tipo de problema. Se eu tiver o Take Control habilitado, já tem o link aqui para o Take Control, eu consigo fazer acesso direto do NOC. Sempre que o computador tiver problema, ele aparece nessa tela para mim. Eu acho que basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida que eu preciso passar por uns links importantes aqui em cima para vocês? Bom, esse é um site, é um fórum, tá, que a Logic Now patrocina, tá? Então a gente tem aqui diversos desenvolvedores de scripts, de pessoas que fazem perguntas procurando por scripts e outras que disponibilizam scripts por problemas que elas já resolveram. Hoje a gente tem atualmente mais de 800 scripts já previamente escritos, onde eu consigo fazer o download deles e colocar para funcionar. Tem algum script que você não encontrou, se você precisa de algum que não existe, coloca aqui, tenho certeza que alguém vai olhar e vai dar algumas dicas, ou se já tiver algum script escrito, ela vai colocar para você. Tem nosso canal no YouTube, tá? É só entrar lá no YouTube e procurar Max Focus Brasil. A gente tem aqui todos os treinamentos que a gente já fez, inclusive esse que está sendo gravado, disponibilizados aqui para vocês. Podem assistir à vontade, tá? Tem depoimento de clientes, tem alguns vídeos que a gente fez no escritório, dicas rápidas, treinamentos completos. O treinamento de backup está aqui, tá? Parte 1, 2 e 3, são 3 horas de treinamento bem legal. Tem um treinamento de onboarding também que a gente faz aí mensalmente, que é um treinamento de práticas para recepcionar novos clientes, tá? O que fazer, quais são os documentos a elaborar, e quais são os principais passos que eu preciso dar para garantir o sucesso desse cliente, discovery de redes, tem treinamento do Service Desk, tá? Tanto comercial quanto técnico, é bem legal, vale a pena dar uma olhada. A nossa página de abertura de tickets, tá? O Service Desk que a gente utiliza aqui é o Service Desk que vocês utilizam e podem utilizar no dia a dia dentro do Max. Tá? Então é só entrar no maxfocusbrasil.maxdesk.es, fazer seu cadastro se você ainda não tiver e enviar sua dúvida técnica, o seu problema para a gente, que a equipe técnica vai entrar em contato com vocês.
esse aqui é o Service Desk por dentro, tá? Para os técnicos que estão acessando, então tem os problemas de todo mundo. Tá? Vale a pena também assistir o Service Desk, o treinamento do Service Desk. A gente tem uma página também nova, que é o Logic Now /contato, onde vocês podem utilizar dessa página para entrar em contato com a gente. Então é só clicar aqui nos colaboradores principais que ministram treinamentos, vai abrir direto no nosso calendário, você vai escolher um dia e horário para falar com a gente. Isso já vai ser direcionado diretamente para o meu calendário do Office 365, eu vou receber a notificação que tem um cliente querendo falar comigo tal dia, tal horário, e nesse dia combinado eu vou entrar em contato com você. Podem ficar à vontade, tá? De acordo com a minha disponibilidade, é só agendar um horário para que a gente converse sobre qualquer assunto que você precisar. Ou, se você não sabe com quem falar, você pode também enviar um e-mail para o nosso contato. Aqui nessa página você vai preencher o formulário aqui, com seus dados, seu e-mail, seu telefone, e a gente vai entrar em contato com você para agendar um horário para a gente conversar. É bem bacana. Tem alguma dúvida no chat? Não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nosso tempo está no finzinho. A gente gosta de salientar também para quem está em teste, né, que está em trial, para usar esses 30 dias, porque todas as ferramentas e todos os recursos estão disponíveis 100%. Então, usem, tirem dúvidas, entrem em contato com a gente, para realmente entender o papel do Max na prestação de serviço. Hélio, se você teve algum problema de login, ou se o seu painel não está fazendo o login corretamente, se não está exibindo o que era para exibir, conforme está aqui no nosso painel, tira um print, por favor, e envia para o nosso suporte para que a gente possa analisar. Tem algumas URLs novas que foram incluídas nas URLs de login, que são necessárias para que o seu painel faça o login, e às vezes pode estar tendo algum tipo de bloqueio de navegação por essas URLs. Então a gente pode analisar também, pode ficar tranquilo que isso é para ser corrigido. Bom, se alguém tiver alguma dúvida ou se algum problema não foi esclarecido, se eu esqueci de passar por algum ponto, me desculpe, é que o tempo é realmente muito curto, mas a gente pode sim marcar treinamentos específicos para alguma parte do painel que você queira se aprofundar melhor. Então, eu tenho interesse em saber sobre antivírus, quero configurar uma política de antivírus interessante, redondinha, legal para colocar nos clientes, quero saber o que cada verificação do antivírus faz, por exemplo. Então, marca um horário com a gente gente pode dar treinamentos para vocês por ferramentas específicas, para aprofundar mesmo, tá? Para que vocês entendam como funciona, não tem problema, hoje é só mais para apresentar onde fica cada coisa, e se você também tem algum ponto que não foi abordado, é só enviar um ticket ou enviar um e-mail para mim, para o Luiz, para o Ricardo, para o Rodrigo, que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Eu posso mostrar sim, mas me lembra de mostrar isso para você, Hélio, fora daqui, porque eu estou no Mac e eu não consigo fazer essa configuração dentro do Mac, tá? Só para o Windows. Então eu preciso ter o TeamViewer instalado, mas é bem simples. O que eu vou fazer é, na máquina final do usuário, eu vou abrir o TeamViewer que está instalado, o host do Take Control no System Tray, tá? Ele vai ter o ícone aqui. Se não tiver, eu abro ele lá nos programas. E vou definir uma senha alternativa. Eu tenho essa opção no TeamViewer, tá? E tenho isso no Take Control também. Eu vou configurar uma senha alternativa e sempre que outra pessoa que não for eu for acessar essa máquina, ela precisa usar essa senha alternativa. Tá? Então, quando ela for acessar essa máquina, quando ela for colocar o ID da máquina e tentar acessar, não vai conseguir porque vai estar bloqueado porque é o Take Control do Mac. Então, se eu colocar essa senha alternativa e passar essa senha para ela, ela consegue acessar o Take Control de outras origens, tá? Mas eu mando para você, tem um manual, é bem simples de fazer essa configuração, só não consigo fazer porque eu estou no Mac, tá? Mas eu vou deixar aqui anotado e eu já mando para você. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então é isso. Obrigado pela presença de todo mundo. É sempre muito legal e é um prazer
poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe do Max. Tá? Eu não sou, não tenho muito conhecimento técnico, tá? Eu cuido do pós-venda da área comercial, tá? Mas às vezes a gente se reveza para fazer esse treinamento, para que todo mundo consiga aprender um pouquinho. E hoje sou eu que estou aqui. Muito obrigado pelos questionamentos, pela atenção de todo mundo. Se alguém quiser também conversar sobre assuntos comerciais comigo, fiquem à vontade, é o que eu mais domino. Então, marca um horário comigo, manda um e-mail que eu entro em contato. Tá, o meu Skype também é o meu e-mail, que é bruno.busanelli@logicnow.com.br. E é bem tranquilo entrar em contato com a gente, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de todos e tenham todos um bom dia. Esse treinamento está sendo gravado e vai ser disponibilizado, tá? Para quem quiser assistir de novo ou passar para os técnicos. Toda quarta-feira tem, mas se, por exemplo, no meio da semana você não puder esperar até quarta e tiver interesse em vê-lo, fiquem à vontade. Obrigado, gente. Até mais.